Olá, tudo bem com vocês? Até então nós já vimos diversas características de herança genética que elas eram, por exemplo, binárias. Eu tinha uma ervilha amarela, uma ervilha verde, eu tinha uma determinada interação eventualmente entre vias gênicas, mas como se dá, ou seja, qual é a consequência geral de você ter um tipo de característica que tenha mais complexidade? Ou seja, como é o padrão de herança e como nós podemos visualizar fenótipos complexos dentro de um organismo vivo? Vamos descobrir. Uma primeira situação foi quando observamos aqui fenótipos binários e contrastantes, ou seja, tinha uma fácil visualização, tinha pétalas roxas ou brancas, sementes verdes ou amarelas, sementes lisas ou rugosas, flores axiais ou terminais, aqui vagens que elas eram maduras, elas eram verdes ou amarelas, vagens infladas ou comprimidas, e prestem muita atenção porque isso pode gerar algum tipo de dúvida, plantas altas ou plantas baixas, mas com um grau de nanismo, ou seja, uma diferença muito grande. Não estou comparando se a planta é um pouquinho mais alta ou um pouquinho menos alta, estou comparando uma planta que é realmente alta de uma planta que ela é anã, muito mais baixa. Ou seja, eu tinha fenótipos que são binários e contrastantes e que facilmente eu conseguia separar os mesmos em pouquíssimas, usualmente duas categorias. Então, isso aqui é um tipo de característica que nós observamos. Outro cenário que conversamos foi quando, por exemplo, eu tinha aqui dois genes sendo avaliados. Esses dois genes sendo avaliados, eles estavam envolvidos em uma mesma via biosintética. Assim sendo, nós poderíamos ter uma primeira enzima que pegava um substrato de coloração branca ou incolor e transformava em coloração rosada, e dessa coloração rosada uma segunda enzima pegava e transformava o mesmo em uma coloração azul. Assim sendo, se por acaso eu bloqueasse a minha segunda enzima, eu transformaria branco para rosa, e teria a coloração rosa, mas não conseguiria transformar o rosa em azul. Se por acaso eu bloqueasse a minha primeira enzima, eu teria uma planta obrigatoriamente de coloração branca nas suas pétalas. Por quê? Porque eu simplesmente não conseguiria produzir o produto rosa, que é substrato do azul, e mesmo eu tendo o azul funcional, não faria diferença nenhuma, porque simplesmente eu não teria essa produção. Percebam que, por mais que eu tenha aumentado essa minha complexidade aqui agora, eu tenho que avaliar uma via bioquímica como um todo para compreender o fenótipo final, eu ainda estou trabalhando em uma característica ali com dois genes sendo relacionados e que apresenta classes muito bem definidas. Eu tenho uma flor que é azul, uma flor que é rosa e uma flor que é branca. Eu não tenho uma variação, não tenho um degradê, não tenho um gradiente sendo aqui observado. E o que acontece com características que têm uma variação contínua nessa nossa população, ou seja, quando eu não tenho classes discretas? Se nós observarmos aqui, eu posso pensar nessa altura, que é uma altura baixa, uma altura intermediária e uma altura ainda maior. Entretanto, eu não tenho apenas essas alturas. Eu vou ter uma pessoa que é um pouquinho mais alta, que é um pouquinho mais alta, outra pessoa aqui que é mais ou menos na mesma altura que ele, mas ele poderia ser um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo, e ainda mais esse nosso indivíduo que ele poderia ser ainda maior ou levemente menor. Agora eu estou falando de características que são mais complexas, ou seja, os alelos, os seus alelos, eles estarão envolvidos com o ambiente e o seu estilo de vida para definir quem você é, ou seja, quais são as suas características que serão representadas, características que têm tons, que têm nuances, que apresentam um gradiente de maneira contínua, como, por exemplo, a altura, como, por exemplo, o peso, como, por exemplo, a tonalidade de pele, do cabelo, do cor do olho, tantas outras características que não são divididas em categorias evidentes e óbvias. Assim, para estudarmos fenótipos complexos, nós estaremos sempre pensando em características de variação contínua e olharemos distribuições e não mais categorias. Então, se por exemplo eu pensar aqui na nossa altura, eu teria aqui uma expressividade máxima do meu caráter, ou seja, poucos indivíduos, representados aqui no meu eixo Y, com uma altura muito grande. Aqui na ponta contrária do meu eixo X, eu tenho também uma indicação que eu tenho poucos indivíduos com a expressividade mínima do meu caráter, ou seja, uma altura muito baixa, e a maior parte dos meus indivíduos aqui está centralizada na nossa média, que é justamente a expressividade média daquela nossa característica, a altura média, o peso médio, ou qualquer outro sentido assim.
E justamente essas características complexas ou multifatoriais, elas serão uma união indissociável entre variantes genéticas e fatores ambientais. Ou seja, é justamente uma combinação desses dois eixos extremamente importantes que vai definir o fenótipo, a interação entre o nosso genótipo e o ambiente. Nós observaremos também, muitas vezes, uma agregação familiar. Ou seja, pensando como se eu tivesse aqui um heredograma confuso, onde eu não consigo definir um padrão de herança, mas eu percebo que dentro de uma mesma família, ou seja, dentro de indivíduos aparentados, eu tenho uma tendência maior de observar aquela característica. E como isso pode ser observado? Percebam aqui, em uma família de pessoas muito altas, a tendência é que eu tenha pessoas muito altas. Uma família de pessoas mais baixas ou com um peso maior, ou uma família que tem predisposição a um tipo de doença, como câncer, diabetes, você tem uma agregação familiar, ou seja, por mais que eu não tenha um padrão de herança definido, ou seja, eu não consigo falar que é uma herança autossômica recessiva, eu não consigo definir aquilo com um único gene, 2 alelos, ou mesmo 2 genes, e cada um deles com 2 alelos, eu tenho uma agregação familiar a qual eu não consigo explicar utilizando as regras genéticas que vimos até então. Logo, nós estamos falando de características de fenótipos complexos que não conseguem ser explicados com poucos genes, ou seja, que você pode utilizar os princípios mendelianos ali, mas que não são somente eles que importam, porque eu precisarei ou de um conjunto muito grande de genes, ou, na maior parte das situações, um conjunto muito grande de genes e a avaliação do ambiente ao qual aquele indivíduo foi exposto. E essas nossas características, elas serão relacionadas com patologias ou então características normais. Nós podemos ter, por exemplo, diabetes. Diabetes é uma doença que vai justamente envolver um conjunto muito grande dessas nossas características e, obviamente, ela vai ter uma expressividade variável. Entretanto, se nós olharmos aqui o peso, a altura, a cor da pele, também são características que vão ter uma variação, que vão ter tonalidades e que nós não temos categorias absolutamente definidas, nós não temos categorias absolutas. Todos esses nossos exemplos aqui são características complexas, ou seja, características que dependem fortemente da interação do genótipo do indivíduo com o ambiente ao qual ele foi exposto. Assim sendo, se nós compararmos essas características complexas contra as características mendelianas, nós vamos observar algumas diferenças, como, por exemplo, que nós temos uma herança que ela é diferenciada, eu não consigo representá-la de maneira simplificada, a expressão também vai ser diferenciada, eu não tenho ali poucas características, e por consequência eu terei métodos de análise e estudo diferenciados para este tipo de material. Então, em contraste com as nossas características mendelianas, ali a forma, o aspecto da semente, a cor da casca da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a localização dessa nossa flor, fica muito óbvio compreender a diferença de uma característica contínua e complexa, mas sempre nos resta aquela dúvida sobre a altura da planta, alta ou baixa. A altura eu não estava falando que é justamente uma característica complexa, mas, de novo, nós precisamos entender como Mendel avaliou essa característica. Nós não estamos falando de plantas com 1,61 m, 1,62 m, 1,58 m, 1,57 m. Eu estou falando de plantas que apresentavam aqui uma média ao redor de 1,60 m, por exemplo, ou seja, eu teria todas elas nesta categoria de plantas altas, e outro conjunto aqui de plantas que já apresentavam uma média de 40 centímetros, ou seja, plantas com 39, com 38, com 42, com 45, com 35, mas que estavam claramente em uma categoria distinta. Para essa nossa definição de nanismo aqui em ervilhas, sim, nós tínhamos um padrão mendeliano de herança, mas se por acaso Mendel se debruçasse a compreender essas pequenas variações em uma mesma planta que ele tinha categorizado como anã ou como planta alta, ele perceberia que esta maneira de realizar a avaliação não seria adequada, ela não conseguiria explicar essa nossa característica, porque nós precisaríamos de mais elementos do que o por ele propostos. E justamente esses elementos que Mendel propôs, eles estão relacionados com as características qualitativas, que apresentam algumas características muito particulares. A primeira delas é que são controladas, em geral, por um ou poucos loci, ou seja, 2, 3, 4 genes, um conjunto muito pequeno, usualmente por um, e ali elas estão dentro dessa nossa herança mendeliana. Nós teremos pouca ou mesmo nenhuma influência do ambiente, ou seja, salvo uma questão em que eu simplesmente não regue a minha ervilha, ela vai ser anã, vai ser alta. Se eu não fornecer o mínimo necessário de nutriente, ela vai apresentar essa nossa diferença de altura.
Os fenótipos também podem ser separados em grupos distintos, de uma maneira descontínua ou discreta. Seja, ali eu pegando e classificando plantas ali com entre 1,55 e 1,65 como plantas altas e plantas entre 35 e 45 como plantas baixas, mas também simplesmente categorizando cores, categorizando posição de flor, categorizando elementos que são absolutamente discretos, ou seja, absolutamente individualizáveis, uma característica binária, por exemplo. Outra questão extremamente importante é a metodologia de análise, que ela vai se basear ali na análise de gerações, ou seja, eu vou observar proporções de classes fenotípicas realizando determinados cruzamentos. Então, essa é a ferramenta utilizada pelo geneticista que está comparando e tentando compreender o padrão de herança de uma característica mendeliana. Outros pontos importantes são, por exemplo, em que eu posso elaborar hipóteses bem objetivas sobre o padrão de herança dessas nossas características e que nós, consequentemente, poderemos prever e predizer como uma determinada prole será em função de um cruzamento conhecido. Outro ponto importante é que eu posso realizar uma testagem relativamente simples com testes estatísticos, como, por exemplo, o teste do Q². Ou seja, eu avalio o quanto a minha hipótese está relacionada com os meus dados, o quanto os meus dados estão aderindo àquela hipótese, eu consigo confirmar, por exemplo, se essa nossa variação em relação do observado em relação ao esperado, ela é ao acaso ou não. Isso é um exemplo, por exemplo, eu ter aqui um tordilho que ele é rosílio e aspado, vermelho e mocho. Percebam que eu consigo, a partir dessas características binárias, estabelecer uma probabilidade do cruzamento desses animais e estabelecer quais deles irão nascer ou não, ou em qual frequência eles serão observados em um determinado cruzamento. A mesma coisa que se eu tiver um animal que seja vermelho e aspado, preto e mocho, ou ainda um animal de pelo liso ou pelo frisado, são características binárias em que eu posso utilizar as nossas predições de hipóteses para definir padrões de herança e realizar predições da nossa prole. Eu posso definir uma característica qualitativa e uma característica quantitativa em função dessas nossas assertivas aqui ao lado. Percebam que uma característica qualitativa são aquelas definidas por várias categorias, ou seja, que representam uma classificação de indivíduos, enquanto que as características quantitativas são características que podem ser medidas em uma forma quantitativa, ou seja, apresentam valores numéricos que fazem sentido de maneira indissociável, ou seja, eu tenho uma altura, eu tenho uma continuidade nesses nossos valores aqui observados. E até então, nós justamente só trabalhamos com características qualitativas de herança mendeliana ou monogênica e que apresentavam ali uma análise de dados qualitativos. Só que depois da redescoberta desses nossos trabalhos de Mendel, em que diversas características relacionadas com outros tipos de fenótipos foram avaliadas, foi observado que a maioria delas apresenta um padrão de herança mais complexo e não aquele simples ali representado por Mendel, o que de forma alguma invalida os resultados do mesmo, porque ele estava representando e compreendendo um mecanismo básico de herança que nós precisamos avançar na compreensão do mesmo. E justamente esse avanço aqui é para compreender esse padrão de herança de determinação de fenótipos que são quantitativos e, consequentemente, mais complexos e que devem ser mensurados em uma população em maior quantidade de indivíduos observados e não mais observados apenas cruzamentos pontuais para poder representar essas características. Um exemplo como esse aqui é a distribuição da frequência de produção de leite na primeira lactação em uma população de vacas Holstein Friesias. Percebam aqui embaixo que nós temos aqui a quantidade de litros produzidas na primeira lactação e aqui a frequência, ou seja, a quantidade, a percentagem de indivíduos que ali apresentam. Nós temos uma distribuição dessas características em uma população que, em geral, ela se aproxima a uma distribuição normal, como vocês podem perceber, aqui com uma média, uma tendência central e uma distribuição simétrica ao redor da mesma. Percebam aqui que eu consigo englobar, por exemplo, calcular um desvio padrão para um lado e para o outro aqui, estabelecer o que seria 66% da nossa população, estabelecer o nosso 95% e a partir daí estimar probabilidades de obter uma vaca com um determinado desempenho ou de obter um rebanho em cruzamentos ao acaso com um determinado desempenho. Assim nós podemos realizar algumas definições relacionadas com nossos caracteres quantitativos,
como por exemplo que os fenótipos não são necessariamente distinguíveis em classes. Normalmente eles precisam ser mensurados e apresentam uma distribuição que será contínua e não interrompida, ou seja, uma distribuição que vai ali se aproximar também à distribuição de uma curva normal, porque usualmente será simétrica. A análise também vai ser feita pensando numa população, ou seja, numa observação de uma grande quantidade de eventos, e nós utilizaremos média e variância, que serão elementos imprescindíveis na compreensão de determinadas características quantitativas. Para avaliarmos, então, como são controladas o padrão de herança dessas nossas características, nós normalmente precisaremos considerar a presença ou a influência de diversos genes, cada um deles respeitando a segregação mendeliana, mas que devem ser compreendidos no todo para que possamos explicar a característica em questão. E por fim, geralmente vai ter uma influência do ambiente muito grande, que pode ser grande ou pequena, vai depender obviamente de característica complexa a característica complexa, mas nós temos uma tendência em que o ambiente tem um fator muito mais preponderante e justamente poderemos calcular e estimar qual é a importância desse ambiente na herança de uma determinada característica. Então aqui, se eu representar um caractere qualitativo desse lado, percebam sangue do tipo O, número de indivíduos, sangue do tipo A, número de indivíduos, sangue do tipo B, número de indivíduos e sangue do tipo AB, e aqui o meu número de indivíduos. Percebam que eu tenho várias 4 qualidades possíveis aqui, a minha variação ela é descontínua, eu tenho O, A, B ou B. Se eu observo aqui ao lado os caracteres quantitativos dessa nossa herança complexa ou poligênica, nós temos uma distribuição, uma variação contínua nessa nossa população, que deve ser assim, portanto, avaliada, ou seja, observada no todo, em uma grande quantidade de indivíduos. E é justamente daí que nós podemos tirar alguns tipos de características quantitativas, as que são propriamente contínuas, ou seja, que podem ter absolutamente qualquer valor entre dois extremos, como por exemplo a altura. Você tem uma altura mínima de um ser humano, uma altura máxima de um ser humano, e ele pode atingir qualquer valor entre essas nossas duas alturas. E aqui estão pessoas distribuídas, mostrando uma distribuição normal aqui em função do tamanho das mesmas. Eu posso ter uma pessoa com 1,65 m, com 1,65 m, com 1,65,8 m. Eu posso ter qualquer valor entre dois extremos. Eu posso ter características merísticas, que são aquelas que são mensuradas apenas em números inteiros, como, por exemplo, o número de uma ninhada. A fêmea ela não vai ter 6,25 filhotes. Ela pode ter 7 filhotes ou pode ter 6 filhotes. Ela não pode ter um valor intermediário ao mesmo. Então você vai ter um número limitado de fenótipos, mas ainda a nossa quantificação, a nossa avaliação pode ser utilizando caracteres e estratégias da herança quantitativa, e também, normalmente, é um caractere complexo, onde nós temos vários genes atuando e nós temos também, de alguma forma, o ambiente influenciando. E nós podemos ter características com limiar, que são, de certa forma, muito parecidas com aquela nossa questão das ervilhas de Mendel, da altura dessas nossas plantas, ou seja, eu tenho uma distribuição aqui, e a partir de um determinado ponto eu vou falar que o indivíduo apresenta alguma característica. Ou seja, por mais que o fenótipo avaliado vai ser qualitativo, vai ser a ausência ou presença dessa nossa característica, nós temos que avaliar uma distribuição para definir isso. Então, por exemplo, o nanismo ele é definido a partir de uma determinada altura. A partir de um certo ponto, na minha distribuição contínua aqui observada, eu defino os indivíduos como carregando aquela característica, o fenótipo do nanismo, e antes desse ponto eu não observo isso. A pressão alta, a hipertensão, até um determinado ponto de sístole e diástole, eu tenho um indivíduo considerado normal, e a partir daquele ponto eu tenho um indivíduo considerado hipertenso. Assim, nós teremos a suscetibilidade do nosso traço aqui com uma combinação de fatores genéticos e ambientais que estão distribuídos aqui normalmente nessa nossa população. Enquanto que quando o indivíduo ele exceder esse nosso limiar, ou seja, esse ponto que é definido onde eu tenho a minha característica sendo efetivamente implementada, aí sim eu digo que esse indivíduo foi afetado pela característica. Por mais que eu esteja trabalhando em cima de um fenótipo que ele é complexo e contínuo, eu avalio o mesmo de maneira qualitativa a partir do estabelecimento de um limiar. E aí nós teremos um outro conceito que vai precisar ser trabalhado de maneira um pouquinho mais profunda, que é o conceito da herdabilidade, ou seja, é uma estimativa da importância relativa de fatores genéticos e ambientais para uma determinada característica. Ou seja, ela quer nos dizer grosseiramente qual é a proporção da variação total observada que é atribuída a fatores genéticos.
Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma determinada característica que ela apresenta um limiar, ou seja, eu tenho aqui um indivíduo considerado normal e aqui um indivíduo considerado afetado para uma característica. Vamos utilizar um exemplo aqui, o exemplo de PDA, que é justamente a permanência da conexão que é observada no feto entre a aorta e a artéria pulmonar. Percebam aqui onde eu tenho um ducto sendo completamente formado, aqui eu tenho uma ligação, ou seja, eu tenho esse ducto arterial patente aqui, que indica uma completa conexão. Eu tenho um ducto em divertículo, que seria um fenótipo intermediário, ou seja, eu tenho uma breve conexão aqui, ou então eu tenho um fechamento completamente normal. Perceba que eu tenho aqui 3 características distintas, sendo que essa aqui é uma propensão mais elevada para o problema, mas que não atinge o limiar para observar essa nossa conexão completa, e mesmo essa conexão aqui ela pode variar em termos de intensidade e capacidade de fluxo sanguíneo. Então, se eu avaliar essas possíveis características pensando em cruzamentos aqui, pensem no indivíduo PDA cruzado com o indivíduo PDA, ou seja, 2 tipos de indivíduo com essa característica, eu ainda terei uma porcentagem de prole sendo obtida com fechamento absolutamente normal. Uma outra porcentagem de ducto em divertículo e uma grande porcentagem de indivíduos com ducto arterial PDA. Se eu, por acaso, cruzar o indivíduo PDA, ou seja, o indivíduo que apresenta essa minha característica, com o indivíduo normal, mas que é aparentado com o indivíduo que apresenta PDA, ou seja, por exemplo, um indivíduo que estava aqui nessa nossa posição, oriundo de um cruzamento de indivíduos PDA com PDA, o que eu vou observar aqui? Percebam que a nossa proporção de indivíduos com PDA, indivíduos afetados aqui em azul escuro, ela é um pouco menor do que a observada aqui. Ou seja, eu já tenho ali uma redução dessa nossa característica sendo observada pelo fato de eu ter colocado um indivíduo aqui normal, mas que apresentava algum parentesco. Já se por acaso eu pegar um indivíduo com PDA, que apresenta essa minha característica, cruzar com um indivíduo normal, vejam, ou seja, um indivíduo normal sem parentesco com o indivíduo apresentando PDA, percebam como aqui a nossa característica, ou seja, os nossos indivíduos de coloração azul escuro que apresentam uma característica do PDA são extremamente reduzidos, eles aparecem em menor frequência nessa nossa população. Vejam como eles estão aqui, de certa forma, diminuídos. E agora que vocês já têm mais ou menos uma ideia de como os fenótipos complexos ocorrem, nós podemos avançar no nosso estudo e compreender como que, matematicamente, nós podemos realizar previsões e predições utilizando essas nossas características. Até mais e bons estudos!